muito convidativo. Hoje eu vou falar uma palavra e aleluia, só vai ficar quem gosta de palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 2 Samuel, gente, marca aí para você meditar na sua casa e não dizer que a pastora falou heresia, amém? Livro de 2 Samuel, gente, capítulo 13, a partir do capítulo 13, amém? A palavra vai dizer que Absalão, só para você entender, Absalão, ele era filho de Davi, que era irmão de Samá. Samá era uma jovem linda, gente. Era uma jovem que para a época chamava muita atenção. A palavra do Senhor vai dizer que eles também tinham um meio-irmão. E o nome desse meio-irmão era Aminon. Aminon também era filho de Davi, como filho de Davi era príncipe. Porque nós sabemos que Davi, ele era rei em Israel. Entenda uma coisa, ele era avisado. Porque independente da área que você se destaca, vai ter alguém que lhe admira, gente. Vai ter alguém te olhando, te observando. Uns para o bem, para intercessão. Uns para torcer por você. Outros para ver a melhor oportunidade para te derrubar. Por quê? Porque certamente tu carrega aquilo que ele não carrega. Certamente tu vai alcançar lugares que ele e ela não vai alcançar. Deus tem um propósito no indivíduo com cada um. Deus trouxe alguém aqui para dizer: o que eu tenho para a tua vida, para a tua história é algo grande, extraordinário e sobrenatural. Ou nós ficamos com a palavra e com os fundamentos, com os princípios daquele, aleluia, a qual nós adoramos, ou nós continuamos agradando o nosso coração, e a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso. Entenda, com certeza, Davi ele era rei, Davi caminhava com Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, certamente ele já havia ministrado para os seus filhos, falado do amor de Deus. Certamente os filhos dele conheciam o Deus de Israel, Deus de Jacó. Mas no meio do envolvimento familiar, a palavra do Senhor vai dizer que Aminon se apaixona por Samá, gente. Você tem uma ideia? Meio-irmão se apaixona pelo irmão. E olha, eu vou te falar uma coisa, isso acontece, é a história da vida real. E a paixão foi tão avassaladora que ele adoeceu, gente. A gente precisa entender que tem paixões na nossa vida que nós não podemos alimentar. Tem coisas na nossa vida, tem situações que acontecem na nossa história que é para desvirtuar nós do propósito e do caminho certo. Por isso a pastora sempre diz que quem andamos no momento de vale, no momento da dúvida, faz toda a diferença, porque no momento de dúvida, no momento que a gente está enfrentando problemas e esses problemas são grandes, a gente fica vulnerável. Tudo que a gente quer é um conselho, alguém que estenda a mão, alguém que nos direcione, não é verdade? Então nós precisamos nos preocupar nesse tempo. Quem está conosco? Quem tem caminhado? Com quem nós temos nos conselhado? Só para você entender, a palavra do Senhor vai dizer que ele chega a adoecer de tanta opressão por conta daquele sentimento. Mas eu preciso te dizer que o sentimento estava aqui. Ainda não tinha esboçado. Porque a gente sabe, gente, vem comigo, o inimigo não lê a nossa mente. Elabacanto e galabassuriando elabassou. Ele tenta, mas não. Só sabe do nosso propósito, daquilo que está no nosso coração, a partir do momento que a gente abre a boca e expõe. Por isso que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai da boca. Que o Senhor venha nos dar discernimento para conduzirmos o nosso propósito. Por quê? Porque tem coisas que nós falamos, tem coisas que nós mencionamos, que sem querer acaba por dar combustível ao nosso adversário para
vida. Por enquanto estava na mente de Aminon aquele desejo absurdo, tudo bem, mas ele não tinha exposto. Então ele começa a se fragilizar. Ele alimenta tanto o que ele está pensando, que eu quero te dizer uma coisa. Certamente nós não impedimos o pássaro de pousar na nossa mente. Tá entendendo? Tem pensamentos que vêm aleatório que a gente não impede, simplesmente vem. Mas a gente pode impedir desse pássaro fazer ninho. Tem pessoas se alimentando de pensamentos que não têm agradado a Deus. Tem pessoas se alimentando de um passado que tem sugado as tuas forças, sugado as tuas energias. O Senhor trouxe alguém aqui para lhe dizer: eu lhe dei autoridade, sim. Ainda que você não possa impedir esse pássaro de pousar na tua mente, tu pode impedir dele fazer ninho. Então começa a repreender esses pensamentos na autoridade do nome de Jesus. Fala: Senhor, eu rejeito, porque eu sei que o coração do homem é enganoso. Ele poderia ter impedido do pássaro fazer ninho, mas ele alimentou aquele sentimento de uma forma que ele adoeceu. Ele estava tão oprimido por aquilo que a palavra do Senhor vai dizer que Jonadab, seu amigo e primo, porque o pai de Jonadab era irmão de Davi, ou seja, você acha mesmo que não rolava uma inveja ali? Opa! A palavra do Senhor vai dizer que Aminon, ele era filho de Davi e também era príncipe. Aí vem o primo sutilmente, com um sapatinho de algodão, se fazendo de amigo, olha para a situação e diz assim: Aminon, filho do rei, ou seja, lembra de quem tu é, que o inimigo é sujo. O que está acontecendo, Aminon? Eu estou notando que o teu semblante esses dias caiu. Eu estou notando que há uma tristeza em seu coração. Expõe, Aminon. É isso que o nosso inimigo muitas das vezes faz. Ele não tem noção das guerras que a gente está vivendo internamente. Por quê? Porque o nosso propósito não é desabafar com o inimigo. O nosso propósito é desabafar e falar com o Criador dos céus e da terra. Porque a gente sabe que aquilo que a gente fala no secreto fica em secreto. A gente fala que a oração, a gente sabe que a oração que a gente faz no secreto, o próprio Deus nos honra em público. E labacanto e galabaçou. O inimigo, ele não sabe de tudo, então ele quer saber qual é o nosso sentimento acerca disso, para que ele trabalhe a partir daí. Então Deus trouxe alguém aqui para dizer: tenha vigilância. Olha para quem tu tem contado da tua vida, contado a tua história, contado o teu sentimento, porque tudo que o inimigo quer é um combustível para poder te derrubar. Mas Deus te trouxe aqui para tirar as escamas dos teus olhos e mostrar quem é quem. Ainda que Jonadab tente, ele não vai te derrubar. Aleluia! Deus está falando aqui, que eu estou arrepiando. Ele não vai te derrubar. Mas você precisa entender que a opção é nossa. Nós temos opção de escolha. Ele estava tão fragilizado, porque o que a pastora falou? No momento de fragilidade, no momento de dor, no momento de dúvida, nós nos encontramos frágeis, não é assim? E o inimigo trabalha na nossa área mais frágil. Então ele sopra. Falou com Aminon, liberou a palavra. Aminon, em vez de pegar, se seduz por aquilo que o amigo Jonadab está falando. Então aí está o perigo. Enquanto estava aqui, está guardado. Ele poderia colocar a mão na cabeça dele. Sai em nome de Jesus. Ou pedir ajuda. Me ajuda. Eu estou com alguns pensamentos que vai na contramão da verdade da palavra. Eu estou com alguns pensamentos que vai na contramão da vontade do Senhor. Eu estou apaixonada pela minha própria irmã. Ao invés de confessar com os santos, ele vai confessar para o primo, que se diz amigo, que se diz,
mas não é, que é uma oportunidade para poder derrubá-lo, porque te inveja, porque o que Aminon era príncipe e ele não era. Entenda. Tem gente que tem inveja do teu lugar, da tua cadeira. Aí chega perto de você e diz assim, ó, lá nesse emprego, eles não te valorizam. Já era para você ter sido promovido um tempão, mas na verdade Deus tem um tempo para trabalhar, Deus tem um tempo para se mover, e quando ele chega que não é atrasado, ele move de maneira extraordinária. Mas infelizmente vem Jonadab na nossa vida dizendo, larga. Deus te entende, expõe teu sentimento, pode expor para mim, eu sou teu amigo. Que seu casamento tá ruim? Expõe. O que tá no teu coração? Que? Agressões verbais? Não, tu não merece isso. Vem cá, vamos arquitetar um plano, vamos dar um jeitinho para essa história mudar. Por quê? Porque tudo que Jonadab tem é inveja da cadeira que tu tá sentado. Tudo que Jonadab tem é inveja do teu casamento, é inveja da tua família. Tudo que Jonadab quer é o teu lugar, mas independente daquilo que Jonadab vai fazer, não vai roubar o que é teu, porque príncipe e princesa do Senhor é você. Eu tô falando para alguém que vem sendo seduzido por Jonadab. Jonadab, abre o teu coraçãozinho, você tem alimentado isso. E você sabe que tem coisas que não agradam a Deus. E você sabe que tem pensamentos que te afastam mesmo da presença de Deus. E aí? Vai viver o propósito de Deus? Porque como príncipe e princesa, tu pode galgar e alcançar lugares altos. Como príncipe e princesa de Deus, tudo que tu quer pequeno diante do próprio Deus tem preparado e reservado para ti. As próprias escrituras dizem, os meus filhos pedem mal porque não me conhecem. Às vezes tu acha que aquilo que tu está expondo diante de Deus é muito. Senhor, eu nem mereço. Deus está dizendo, esqueceu tu que eu sou dono do ouro, dono da prata, eu sou dono da porta, eu ainda governo céus e terra. O que é impossível nessa terra que o teu Deus não possa te dar, o que o teu Deus não possa fazer, queridos? Mas nós acabamos por vender a nossa adoração. Por quê? A carne é fraca, gente. A própria Bíblia diz, se é contra o diabo, resista, pois ele fugirá de vós. Mas se é contra a carne, tenta ela não. Tenta não, que tu vai perder. A carne é caída. Tem religiosos fazendo propósito com Deus. Vou tentar minha carne para ver se eu estou fortalecido no Senhor. Quer a resposta? Tenta ela não, porque vai cair. A minha escritura diz que a carne é fraca. O que é forte é o espírito. Foge da imagem do mal. Foge de lugares que te fazem pecar. Foge de pessoas que te afastam de Deus. Fuja. Fuja, porque senão tu vai cair, tá? Tu vai tropeçar. Não tem essa, não. Tá entendendo? E nem é manipulação de diabo, não. É a carne mesmo que tá cedendo, porque a nossa carne, ela não é convertida, gente. Por isso que a luta é diária. É um gigante por dia. Mas quem nos garante a vitória é Deus. Deus está te ensinando a maneira que Jonadab trabalha, gente. Quantos Jonadab têm se levantado contra a nossa vida e a nossa história? Nós estamos tão vulneráveis nesse tempo que estamos abrindo o nosso coração para quem não deveríamos abrir. E não vem dizer que tu não é enganado, não, porque a gente é muito enganado. Se a gente não está com a visão espiritual aberta, nós não estamos sensíveis à voz de Deus, nós somos seduzidos por qualquer vento de doutrina. E fala ali, tem Deus, a gente está correndo, do outro lado tem Deus, a gente está correndo. O Senhor está falando, filhinhos, não sejais enganados nem confundidos nessa terra, porque Jonadab está aí de plantão, mas eu estou aqui para tirar as escamas dos teus olhos e lhe mostrar quem é quem. Aleluia! Que não sejamos enganados pelos nossos desejos, gente. O coração é enganoso. E às vezes a gente se surpreende com cada pensamento. Você está entendendo? Quando o pensamento vem na mente de Aminon, o que ele deveria fazer? Pedir ajuda, orar, repreender. Mas ele alimentou aquilo a ponto de adoecer.
de transparecer na face. Aí está o perigo, gente. Não se sinta imundo por alguns pensamentos, não, porque o nosso inimigo é sujo mesmo. O nosso inimigo, ele vê a oportunidade para lançar a seta e os dardos inflamados. Por isso que os dardos vêm na autoridade do nome de Jesus, a gente precisa repreender. Porque se o dardo chama inflamado, é porque ele inflama dentro de nós. Nós estamos tão suscetíveis que ele lança dardo, a gente se inflama, a gente alimenta o que não deve alimentar, o medo se instaura, a angústia se instaura, a depressão, a ansiedade insiste em ficar, por quê? Porque não tratamos esse dardo, não repreendemos esses dardos. Aí quando vê, a gente está abrindo a boca para quem não deveríamos abrir. A gente está contando a nossa história para quem não deveríamos contar. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu abrirei a tua visão espiritual e mostrarei quem é Jonadab na tua vida, na tua história. Tu não ficarás enganado nem confundido, porque a minha e a tua escritura diz que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados, se fosse possível. Mas não é, porque o nosso Deus tem os olhos como chama de fogo, tudo vê, tudo contempla. Ele não nos deixará enganado nem confundido nessa terra. Então, enquanto está aqui, bora trabalhar para repreender. Pastora, e quando é exposto? Entenda, a palavra do Senhor vai dizer que Aminon expôs para Jonadab. Jonadab como primo, parente, gente. E como amigo, deveria ter falado: vamos repreender isso aí. Vamos buscar Deus. Vamos nos aconselhar com o nosso pai, que é amigo de Deus. Sabe o que ele faz? Não se culpe. Tamar é linda mesmo. Se eu fosse você, eu pegava. Às vezes é tão óbvio. A astúcia do maligno é tão óbvio. A forma que o outro nos aconselha, mas a gente está tão mergulhado no desejo do nosso coração, que nós não queremos discernir. Não é que a gente não discerne, não. Porque tem coisa que o outro fala conosco que é tão absurdo, que a gente não quer discernir. O desejo está latente. E tudo que a gente quer é alimentar aquele desejo. Deus te trouxe aqui para abrir a tua visão, para dizer: o que tu tem é grande. Por isso que Jonadab tem te aconselhado dessa forma. Abra o teu olho, não vale a pena abrir mão do projeto por um prato de lentilha. Não vale a pena abrir mão da família por um prato de lentilha. Não vale a pena abrir mão da empresa, dos projetos de Deus, daquilo que o Pai lhe prometeu por um prato de lentilha. Deus trouxe alguém aqui para dizer: não abra mão, porque tu é filho, tu é filha, tu é herdeiro. Eu não tenho migalha para te dar, eu não tenho casinho para tua vida e para tua história. Eu tenho casamento, eu tenho libertação, eu tenho restituição e eu tenho transformação. Aleluia! Tá entendendo o que Deus está falando aqui? Eu tenho transformação. Não submeta os conselhos de Jonadab. Ele submeteu. Ele expôs. O inimigo soube do que tratava, então ele investiu. Tá entendendo? Nós expomos os nossos sonhos, os nossos projetos, ou seja, nós damos combustível para o nosso inimigo lutar contra nós mesmos. Porque geralmente quem se levanta é quem a gente jamais imaginou que se levantaria contra nós. Geralmente quem está na roda dos escarnecedores, falando do teu nome, é quem você achou que lhe defenderia. Tá entendendo não? Geralmente quem tá no meio dos amigos lá na empresa tentando te derrubar e arrancar tua cadeira, tiver a falência, é aquele que você jamais imaginou. Então quando a gente descobre, dói. Porque na verdade quem se levantou não foi os de fora. Na verdade quem se levantou é quem tem acesso, quem se assenta conosco na mesa. Por quê?
tudo que queria é ter a marca do Espírito Santo de Deus, é ter a presença. Tem gente que se incomoda só de olhar para a tua cara, porque tu carrega aquilo que ele não carrega. Tem gente que inveja o teu jeitinho de ser, a maneira que tu sorri, e você fala: Senhor, mas eu não tenho nada. Tem gente que inveja você só pelo fato de você lutar. Como é que pode essa mulher estar de pé, esse homem permanecer de pé? Tá entendendo? Não, tem gente que lhe inveja por conta de uma cadeira, por conta de um status, por conta de uma foto, por conta da tua roupa, do teu jeito de andar. Mas o céu te trouxe aqui para dizer: Jonadab não vai te derrubar, porque nós sabemos que o céu está abrindo nossos olhos nessa tarde, para que nós tenhamos sensibilidades e vigiamos para quem nós abrimos a nossa boca e contamos a nossa história. Sim, nem todo mundo está preparado. Você acha mesmo? Vem cá comigo. Você acha mesmo que você não pode ter um pensamento absurdo? Tem muitos que têm, gente. Só não esboça. Tem pessoas que você admira, que se falasse o que está na mente dela, você nunca mais ia querer estar perto dela. Eu já costumo dizer que tem pessoas que têm que permanecer distante de nós. Se você ficar com ela uma semana, ela não só pensa, mas esboça, fala muita coisa que não deve. Você fala: gente, é nele, é nela que eu me espelho? Meu Deus, você fica absurdo. Já aconteceu isso comigo, gente. Pessoas que eu acompanhava pela rede social. Teve meu contato, minha filha, eu conversei, uma semana eu fiquei horrorizada. Falei: meu Deus, acabou. Era melhor tivesse mantido longe, distância. Você tá entendendo? De lá pensamento, gente. Você acha mesmo que o outro não pensa? Pensa, mas o céu nos dá estratégia. Não esboça, não fala, não abra a tua boca, porque nem todo mundo está disposto a te ajudar. Tá entendendo? Se for abrir a tua boca, abra a tua boca com os santos. Porque é bem verdade que se Aminon tivesse aberto a boca para o seu pai Davi, com certeza a história seria outra. Mas ele preferiu abrir a boca com aqueles que não é amigo de Deus, com aqueles que não é apto para aconselhar, com aqueles que não é apto para direcionar. Tanto não é apto que a gente vê um Jonadab falando. Conclua. Pode fazer sim. Deus conhece teu coração. Vai. Mesmo algo sendo tão absurdo, gente. Ele ouviu o conselho de Jonadab, que não só deu conselho, mas arquitetou. Vem cá comigo. Faz o seguinte. Quando seu pai Davi vir aqui, fala que você está muito enfermo, muito doente. E que você está doido para comer o bolo de Samar. Fala para ele falar para Samar vir te visitar. Porque Samar te dará, vai fazer o bolo. E aí você aproveita a oportunidade. Gente, isso é um absurdo pensar nisso. Olha o absurdo que Jonadab está expondo para o seu primo Aminon. A palavra do Senhor vai dizer que ele achou lindo. A palavra do Senhor vai dizer que ele concorda. Gente, que absurdo, ele concorda. Um homem que conhece Deus, que sabe do testemunho do seu pai Davi, um homem que sabe que aquilo é errado. Por quê? Porque o que ele está tramando é um estrupo mesmo, vamos ser literal, é pegar a força. Um homem que sabe do bem e do mal, mas decidiu colocar em prática aquilo que iniciou aqui, foi para o coração e alimentou tanto que colocou em prática. Você que tem pensado coisas que não provém do Senhor, e olha aqui para mim que eu vou falar diretamente para quem é e quem é sábio. Repreenda. Não coloque em prática, porque isso pode destruir a tua vida, isso pode destruir a tua história.
Deus tem coisas muito grandes para fazer na tua vida. Não vale a pena ceder por um prato de lentilha. Homem, e é tom de profecia, porque o céu está mandando eu falar. Não cometa esse erro, porque por fora pode ser bonitinho, mas é Dalila envolvendo para destruição. Não abra mão da tua família, porque a tua família é presente de Deus. Não abra mão por conta de uma situação difícil, por conta do processo. Deus está falando para alguém: eu sei o quanto está dificultoso as guerras que você está enfrentando dentro de casa. Eu sei que é períodos de briga, mas o Senhor está dizendo: ambos estão amadurecendo junto. Aleluia! Porque se você expõe para Deus que ela precisa mudar, tu também precisa mudar. Começa a colocar em prática os conselhos de Deus. Não coloca em prática o conselho de Jonadab, porque Jonadab te inveja a ponto de querer puxar o teu tapete e querer te derrubar. Aleluia! Deus está falando aqui. E a pessoa que precisa receber, está recebendo. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que ele, então, arquiteta todo o plano, gente. É Bíblia, tá? Arquiteto, acredita você? Fala com Davi. Davi na correria fala com Tamar: Tamar, vai lá visitar o teu irmão, ele está enfermo. Faz o bolo que ele quer comer. Gente, acredita você que ela foi e ele a tomou por mulher. E ele a forçou. Não vou abrir não, porque tem criança vendo. Ele a forçou, gente. A própria irmã colocou em prática. Gente, o nosso coração, sabe? Às vezes ele inclina mesmo para o mal. Por isso que o Senhor diz: o nosso coração é enganoso. Quem disse que no meio do processo, no meio do projeto, não irá se alimentar, não irá se levantar Jonadab para tentar te derrubar? Vai, gente, vai. E eu digo sempre, faz a diferença com quem nós andamos no processo. Por quê? Com quem você se aconselha, ou vai fazer você se aproximar do processo, ou vai te tirar do processo. Entenda, Jonadab tinha tudo para aconselhar o seu primo e amigo Aminon: não faça isso não. Vamos buscar junto. Vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Ele poderia, gente, não condená-lo, porque nós não estamos aqui para condenar o outro por conta de um sentimento, por conta de um pensamento. Não, gente. Porque tem pensamentos que são aleatórios, vêm e nos perturbam. O negócio é cuidar, é expor: não, vamos orar junto. Não, se necessário, vamos para o monte, vamos jejuar. Tu vai vencer essa batalha. Gente, porque tem batalhas que não são fáceis mesmo. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, gente. E a gente vê, hoje está difícil não encontrar Aminon. Hoje está muito difícil não encontrar Jonadab, porque tem pessoas que estão sendo atacadas e fragilizadas na mente e está esboçando o que está passando para Jonadab, porque não encontra os santos. Tem medo, está difícil. Não que não existam, existe. Ainda tem 7.000 que não se prostra a Baal. Mas está difícil, porque você vai se abrir para alguém que você não sabe quem é amigo, quem vai te ajudar, quem vai lhe estender a mão. Gente, hoje se pega o microfone para expor a dor do outro. E se você pecou e se você errou, já não existe mais perdão, tá? Tipo, mata, tira a vida, expõe. Nós, infelizmente, estamos fazendo como fariseus, que pegaram uma mulher no ato de adultério e ela não estava adulterando sozinha, mas pegaram ela, arrastaram ela, trazendo ela para frente do templo, no pátio. Para você ter uma ideia, o certo para quem quer julgar
era pegar a mulher, colocar ela fora do portão da cidade e apedrejá-la. A lei naquela época os beneficiavam, mas ao invés disso, queriam pegar Jesus. Então, ao invés de arrancar colocando-a para fora da cidade, vamos pegar Jesus em algum delito, vamos ver como é que ele sairá dessa, porque ele vai ter que ser o primeiro a apedrejar para cumprir a lei. Mas o nosso Deus não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la em tua infinita sabedoria. Então, quando expõe o pecado daquela mulher, quando lançam ela diante do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que os fariseus dizem: pegamos em ato de adultério. O que a gente faz? Eles já perguntam com a pedra na mão, ou seja, ao invés de tratar a dor, entender a história da mulher, não estou justificando o ato dela, mas ao invés de se assentar do lado dela, gente, cadê o homem que estava contigo? Será que ele quer te assumir? Era simples, não, nós não queremos nem saber como foi, do que se trata, o que doeu, o que levou ela em depressão, o que levou ela em cativeiro, o que levou ela a passar por essa crise. Nós não queremos saber, simplesmente traga ela aqui, vamos tacar pedra. De labacanto e galabaçou. Por que tacar pedra? Porque o pecado dela foi exposto, e o teu? E labaçurianda, labaçou. E o teu? Porque só muda o nome, não é mesmo? Agora vamos tacar pedra, porque nós somos santarrões, né? Já tô vendo a asa até nas minhas costas. Eita glória! É fácil, né? Vamos tacar pedra. Vai doer nela, não vai doer em mim? Ela vai morrer ou não, o problema é dela. Vamos tacar pedra. Não é assim? Eu desconheço esse evangelho, gente. Jesus escrevendo na areia. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Então ele escrevendo na areia. Tudo que aqueles homens queriam ouvir é Jesus falar assim: não tampe pedra. Por quê? Porque assim Jesus seria pego. Ué, você está indo contra a lei de Moisés? Então Jesus olha para a situação e diz assim: olha, tudo bem. Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Gente, dos mais velhos aos mais novos, largavam a pedra e se retiravam, porque a consciência os acusaram. A gente não precisa de acusador todo dia para apontar nosso pecado, nossos delitos, porque a nossa consciência nos acusa. Tem gente aqui carregando peso demais, por conta da influência do maligno. Você errou. Você acha que o Pai te ama? Você acha mesmo que vai ter possibilidade no fundo do poço que tu chegou de haver restauração? Que promessa, gente! Olha o ninho que tu tá, olha onde tu tá andando. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu não te vejo como o homem te vê. Eu não te julgo como a tua família te julga. Gente, Deus, antes de vir com justiça sobre um ato, Ele sonda o coração. Ele sabe qual é a causa do problema. Deus, Ele não pega um ato e te condena por uma vida toda. Tu tem história. Deus está dizendo para alguém: tem recomeço sim. Tem restituição sim. Tem restauração sim. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu vou reintegrar você. A sociedade está doente, gente. A gente vê na maioria das vezes que se fosse no tempo de Jesus, se fosse hoje, se um líder pega alguém e diz que não tem pecado, que atire a primeira pedra, a quantidade de pedra que vai voar não é brincadeira não, sai todo mundo correndo. Porque é muita gente se sentindo grande demais. Ou tu não olha para Jesus. Sabe por quê? Você quer ver quem é santo, está se santificando? Não se vangloria por conta disso. Quem tem santificado em Cristo, cada vez que olha para Cristo e para as Escrituras,
vê o quanto precisa mudar. Toda vez que eu olho para o evangelho que eu vivo, eu vejo o quanto eu preciso melhorar. A Bíblia para mim é como um espelho. E quando esse espelho reflete a minha face, eu vejo o quanto eu preciso ser moldado por Deus. Se eu preciso ser transformado, se eu preciso ser moldado por Deus, como é que eu vou acusar e apontar o outro? Como é que eu vou tampar pedra no outro, gente? Você está entendendo? A gente tem muito para se moldar. A gente tem muito para mudar. Obrigada, Dalila, por me ajudar na metinha. Para me poder olhar o terreiro do outro, olhar o delito do outro, olhar o erro do outro. Tem muita coisa aqui, gente. Cada um tem uma batalha. Eu costumo dizer que cada um tem um espinho na carne. E se submeter à vontade de Cristo não é fácil. É você ter que lutar com a tua própria carne. Aí vem Jesus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém. Mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou em volta, nenhum. Pois é, tampouco eu te acusarei. Vai, não peques mais. O Senhor nos auxilia, gente. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Você acha que eu estou aqui para convencer alguém? Eu não, serão palavras ao vento. Se não for ele a convencer. Eu estou aqui, eu posso falar o dia inteiro, uma tarde inteira, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu não me importo, porque Deus me trouxe aqui com um propósito. Quem Ele quer trabalhar, quem Ele quer convencer, quem Ele quer trazer para perto, tem direção certa, essa palavra, a gente vai alcançar. Ele vai fazer, eu sou totalmente limitada. Deus está falando para alguém, não deixe as circunstâncias lhe roubar a adoração, não deixe o processo de dificuldade, não deixe, você que se desviou, se afastou, não permita. O amor de Deus é imenso por você, e Ele não abre mão. Quando Deus te elegeu nele, ainda na fundação do mundo, Ele sabia quem tu era. Antes de você ser tecido no ventre da tua mãe, eu estou falando para alguém que diz, ela não tem noção do ambiente que eu me criei, ela não tem noção do ventre, eu fui gerada, as humilhações que eu passei, eu não tenho mesmo não, mas Deus tem. E Ele te trouxe aqui para te dizer que independente do ventre a qual tu tenha sido gerado, eu te teci, eu te formei ainda no ventre da tua mãe. Deus, Ele já visitou a gente daqui a 10 anos, por isso que Ele não desespera com o teu desespero hoje. Ele diz, eu sei que pensamento eu tenho sobre vós, é pensamentos de bênção, que vai fazer você alcançar o projeto e o propósito futuro. Deus está dizendo, eu sei dos teus tropeços, eu sei do teu acerto, eu sei. Aleluia, eu glorifico a Deus que nos amou tanto, que deu seu único filho unigênito, por amor de mim, por amor de ti. Oh glória! Você quer desistir por conta do levante, tu quer desistir por conta do Jonadab que se levanta, por conta dos pensamentos que tem sobrevoado a tua mente, por conta do delito, por conta do tropeço. Deus está dizendo, não desista, porque por amor a ti eu dei o meu único filho unigênito. Foi por amor de ti. Ele pagou um alto preço e foi preço de sangue. Para você desistir por conta de meia dúzia de religiosos, por conta de quem está tampando pedra. Deus está dizendo, que dia eu te abandonei, que dia que eu lhe deixei sozinho. Vem cá comigo. Tu sabe que tu tinha tudo para ter desistido. Se eu te dar a voz agora e você contar o seu testemunho, certamente eu vou chorar muito contigo. Mas o Senhor está dizendo para alguém, a tua história não dita regra sobre o teu futuro. Pelo contrário, a tua história não anula a promessa. A tua história que te promove. A tua história que lhe dá acesso. Tem gente aqui que está passando por processo porque pediu a Deus, eu quero um testemunho para contar. Deus está lhe dando nessa história um testemunho. Você não pode abrir mão dos sonhos, do projeto, tu não pode abrir mão da tua vida. Tem gente aqui pensando em tirar a própria vida, mas quer tirar a vida para a dor parar.
inimigo vem na área mais vulnerável dizendo: tira a vida, porque a dor vai parar. Uma mentira do diabo. Não tira a tua vida. Não abra mão do presente que Deus te deu. Deus te designou para algo grande e extraordinário nessa terra. Você ainda não se encontrou. Oh, mas o Espírito Santo de Deus te toca nessa tarde. Ele diz: me revelarei a ti, tem coisas grandes. A vida não é essa dor. A vida não é essa angústia. A vida não é essa tristeza, essa decepção. Que ser humano que não erra, gente. Só que para você tá tão difícil que tem pessoas em volta potencializando a tua dor. Por isso que você tá com pensamentos negativos, porque errar todos erram. Mas tem pessoas tampando os erros deles, amenizando o erro dele, tá com a seta na tua direção. Aí você acha que tu é o pior do mundo, que tu só nasceu para errar, que ninguém te ama. Mas Deus te parou aqui nessa tarde para te dizer: eu lhe amo, eu tenho uma aliança contigo, tem grandes portas a serem abertas ao teu respeito. Deus está dizendo: tem cadeira de honra para ti, tu é luz do mundo, tu é sal da terra. Por isso que tentam abafar o teu brilho, ofuscar, esconder o candeeiro, mas o Senhor está dizendo: não importa as trevas que estejam, você está brilhando, incomodando aquele que está ao teu redor. Não abra mão, não abra mão. Valerá a pena a tua perseverança. Valerá. Não houve Aminon, não houve Jonadab, que tem tentado lhe derrubar, que tem te aconselhado para o mal, e tem dito: eu te entendo, fica na depressão mesmo, tá? Eu te entendo. Olha, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Tem amiga chegando perto de você dizendo: larga, eu te entendo, você não merece isso, mas está desejando o teu marido. De lá canto e galabassuriando ela passou. Ah, Minon. Tem Jonadab rodeando. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: quer falar? Fala com os santos. Ainda há remanescente na terra. Não, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de irmão, porque tudo erra. Gente, quem criou isso na mente? Que a igreja só tem santos? Não, meu filho, olha só, tá lá na Bíblia assim, olha: joio cresce com trigo. Você sabe o que é crescimento? Se joio cresce, tá lá no mesmo texto dizendo assim, olha: líder não pode arrancar joio com a mão. Homens não podem arrancar joio com a mão. Por quê? Corre o risco de ferir o trigo. Nem trigo tem discernimento de espírito. Se um trigo é manipulado por Jonadab, que é astuto, o trigo sai com joio. Então a gente não pode arrancar. Deus está vendo tudo. Quem vai arrancar é Ele na hora certa. Tá entendendo? E se joio cresce com trigo, tem joio líder. Tem joio pastor, tem joio ministro, tá? Tem joio apóstolo. Abra a tua mente, porque você está fitando muito os teus olhos em joio e está se minando por dentro. Será que Deus existe? Será que Deus tem um negócio? Para com isso. Existe, a Bíblia diz, mas Deus está vendo tudo. Eu sei que você teve mais experiência no ministério, mais experiência com o pastor. Porque tem joio e trigo também. Tem bode e ovelha. Mas não faça dessa má experiência a sentença para você ficar longe do corpo de Cristo. Existe um remanescente. E eu oro para que você encontre uma igreja que faça parte do corpo de Cristo. Porque ainda existe. Deus está te ensinando que também não é oba-oba o evangelho. Tem lobos e cordeiro. Por esse motivo que a gente precisa orar para discernimento espiritual. Por este motivo que a gente precisa se separar. Você não quer buscar por conta de um corpo ministerial? Vem cá comigo. Se o médico te decepciona, você nunca mais vai procurar o médico?
Não quero saber mais de hospital. Não quero saber mais de médico. Quando passa mal, você vai aonde? A mudança é que você procura outro especialista, não é? Porque você entendeu nessa altura do campeonato que da mesma forma que tem médicos abençoados, que amam o que faz, que trata com carinho a sua profissão e com respeito aqueles que eles estão atendendo, também tem aqueles que nem colocam a mão. Tá lá diante do computador e só solta a receita. Tá entendendo o que Deus está falando aqui? Por mais que tenha lobo, também tem cordeiro. Tem instituição séria, gente. O inimigo quer nos cegar num nível que a gente não acredite mais nisso. Infelizmente, a gente está acreditando a ponto de se afastar. E não vem dizer que você está se fortalecendo longe da presença do Senhor, porque eu já fui um desses. Eu sei que não é a mesma coisa. Deus está falando. Jonadab está ganhando território. Porque ao invés de nós nos fortalecermos no Senhor, nós estamos nos afastando do Senhor por conta daquilo que a gente tem visto. Nesse tempo, a nossa guerra não é contra o ímpio. Não é contra aquele que não acredita em Deus. A nossa guerra é contra os nossos mesmos. Nunca vi isso. Quem divulga o delito e o erro do outro é gente da própria igreja. Ai daqueles a qual vierem um escândalo, gente. Se a gente não pode estender a mão, adverti-lo, porque o Senhor diz, se você ver o teu irmão no erro, adverta-o. Fala com ele, exorte-o. E ali ele vai ser tratado, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao prumo. Porque quando a exortação vem do céu, o céu testifica o nosso coração. Tá entendendo? É a mesma coisa que a profecia. Quando a profecia não vem do céu, você já sabe, gente. Você nem pega aquilo, você fica olhando assim, ó. Uma coisa que tá em Nárnia, né? Tem uns que já são mais ousados. Ó, irmã, nada que você falou aí bate. Nada a ver. Né? Mas quando a profecia vem do céu, ela testifica a alma. É algo extraordinário. É um gozo, gente. Que nem você querendo explicar, você consegue. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dai-nos de beber da água da fonte da vida. Oh, só Ele sabe trabalhar no nosso coração. Só Ele sabe a forma que nos conduz, a forma de fazer com que nós viemos se assentar para ouvi-lo. Não é por força, não é por violência. Eu não liberto ninguém. Coitada de mim. Ele me empresta a palavra. Quem liberta, quem cura, quem restaura é Ele. Através do nosso amigo Espírito Santo. Que essa presença que eu estou sentindo aqui nessa tarde venha inundar o teu coração. Que a tristeza venha bater em retirada. E que você venha sair daqui convicto que Deus é Deus, independente das guerras, independente das crises, independente do levante, independente daquilo que nós pensamos e acreditamos. Porque é bem verdade que o meu pensamento não vai mudar o que está escrito nas Escrituras. Ah, eu acho, eu penso, mas tem muitos sábios aqui, ó. Eu acho, eu penso. O que nós achamos que a gente pensa não tem efeito nenhum na vida do outro. E sim o que Deus pensa. E sim o que Ele acha. Pois é, Aminon, príncipe, herdeiro, ele poderia ter qualquer mulher que ele imaginava. Mas ele cedeu à vontade do maligno, tomando para si, pegando a sua própria irmã, a ponto daquela jovem linda sair despida pela rua,
amargurada, gritando de dor, porque foi lhe roubado a inocência. Só quem já passou por isso sabe o quão dificultoso é, porque deixa marcas para uma vida. A gente precisa saber o que a gente está semeando no nosso solo, porque certamente aquilo que a gente está plantando, nós iremos colher. Tá entendendo? A lei do retorno, ela é verídica. O que a gente planta, a gente colhe. Que venhamos ter cuidado, por quê? Porque Aminon semeou a discórdia, abusou de sua meia-irmã, não pensou no outro. E com isso a gente vê a tragédia, que Absalão, que era irmão de Samar, filho de Davi, se vingando, dizendo, não, você abusou da nossa irmã, e matando Aminon. E aí a gente vê claramente que há pecado que nos direciona, que nos leva literalmente para a morte. Ele cedeu às suas vontades. Embora, gente, olha que lindas escrituras. A palavra do Senhor vai dizer que ele era tão apaixonado, né? Poxa, se é apaixonado, cometeu, eu vou assumir. Vou fazer alguma coisa, vou estender a mão, vou esboçar arrependimento. A palavra do Senhor vai dizer que depois do ato consumado, ele sentiu repulsa, nojo. Ele empurrou. Sai daqui! Por isso que é isso que o inimigo faz. Quem nunca viveu essa experiência, gente? Ele te seduz para você cometer o erro, o pecado, para você andar de acordo com a vontade dele. E quando você chega em casa e está você e Deus entre quatro paredes, você está se sentindo assim, sujo. O que eu fiz? Porque o mesmo que te impulsionou ao erro é o mesmo que te acusa. Tá entendendo, gente? Nosso inimigo não é burro, não. Ele é muito inteligente. Tá entendendo? O mesmo que impulsiona você a fazer errado, quando tu cai no poço por conta do teu erro e tropeça, é o mesmo que vem depois. Mas você fez isso? Mas você teve coragem? Ué, isso tá acontecendo por causa da tua atitude. Engraçado, né? Ele se esqueceu que você cometeu delito e atitude, porque ele ajudou na influência, ele lhe aconselhou para isso. A gente vê nas escrituras, Deus coloca diante dos homens dois caminhos. Há caminhos que para o homem parece maravilhoso. Ou seja, se a gente ceder tudo que sacia a vontade da nossa carne, é bom ou não é? Gente, vamos ser literal, vou ser hipócrita. Tudo que sacia a vontade da nossa carne é bom. Nossa, ali nós estamos usufruindo, é ótimo. É bom. Então há caminhos que para homens são belos, que é aqueles, vamos saciar, vamos aproveitar o hoje, como se amanhã não houvesse. Não é assim? Mas há caminhos que para o homem, olha só, há caminhos que para o homem são belos, mas no final levará passo largo para o precipício. A gente não vê o que a nossa escolha, né? Aonde a nossa escolha vai nos levar. Certamente Aminon não viu aonde as escolhas dele iriam conduzi-lo e foram para o precipício. Acabou a história dele. Um príncipe que poderia ser bem sucedido foi assassinado aí pelo seu próprio irmão por conta de vingança e pela atitude que ele tomou de estrupar sua minha irmã. Tá entendendo? Se ele parasse para olhar, eu não vou saciar meu desejo, eu vou buscar ajuda, com certeza a história dele seria totalmente diferente. Não tenha vergonha de recorrer aos santos. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha, porque o céu está aqui para te tratar nessa tarde. Deus está dizendo, eu vou te curar.
Eu vou curar essa ferida, eu vou repreender esses pensamentos negativos. Toda angústia, desejo de morte, toda depressão. Tem gente aqui que não sonha, tem gente aqui que já não projeta mais. O Senhor está dizendo, vai voltar a sonhar, vai voltar a projetar, vai voltar a acreditar. Porque eu sou mesmo. Você foi tão impregnado com as coisas desse mundo, tão seduzido que você não estava conseguindo enxergar o óbvio como aminou. Mas Deus trouxe você aqui para abrir a tua visão espiritual. Deus trouxe você aqui para te mostrar que há caminhos que vai te levar e conduzir ao propósito. Que a gente venha nos cercar de pessoas como o servo de Naamã, gente. Naamã estava leproso. Escondia a lepra com uma couraça. E nós sabemos que a lepra naquela época era algo incurável. Mas quando ele vai até o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão. Aí ele começa a se questionar. Eu sou comandante do rei da Síria. Eu tenho recurso. Eu sou top dos tops. Rio Jordão? Não tem rio melhor do que esse para mergulhar? Porque Deus faria desse jeito. Ou ainda era mais fácil só falar seja curado? Deus sabe como trata comigo e contigo. Deus sabe as formas que conduz. Gente, tem gente que foi tratado de imediato e não voltou até hoje para agradecer. Esse é o ser humano. E eu falo que a gratidão gera milagre. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados no caminho enquanto iam ter com o sacerdote, mas só um voltou para agradecer. Os 9 perderam. Por quê? Porque só receberam a cura. Aquele que voltou para agradecer, Deus diz assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Ele ganhou a salvação. Ele ganhou o nome dele escrito no livro da vida, gente. Mas infelizmente, na maioria das vezes, tem gente buscando apenas por coisas. Esquecendo o essencial, que é a salvação. É o nome escrito no livro da vida. Gente, basta cada dia ser o mal. Eu chamo esses 9 de hipócritas, sabe por quê? Porque o mal está aí, gente. Nós não sabemos o dia da manhã. Ninguém precisa de Deus só uma vez. É assim, você já viu na história alguém que só precisou de Deus uma vez? Nós precisamos de Deus todos os dias, gente. Tem dia que a gente está bem para glorificar, para adorar. Tem dia que a gente está embargado, não sai nem glória. Tem dia que a gente está exausto, gente. Nós não acordamos todo dia. Ô glória, terra de... Só Deus sabe como tá, a luta é diária mesmo. Mas só um é grato e volta para agradecer. Honra quem te honrou. Gente, isso é bíblico. Seja grato. Tem gente com medo de honrar o profeta, de honrar o homem e a mulher de Deus e se esbarrar na idolatria. Deus está dizendo, eu conheço o teu coração, eu sei qual é a intenção do teu coração. Honra. A palavra do Senhor vai dizer que a sunamita honrou o profeta Eliseu, fazendo um quarto para ele em cima da tua casa. E por conta disso ela recebeu uma honra que foi de gerar. Ela não gerava e ela estava tão cansada, desacreditada, que quando o profeta libera a palavra para ela dizendo, olha, o ano que vem tu dará luz, tu dará com teus filhos no braço. Ela diz, meu Senhor, não mintas para tua serva. Você acha mesmo que ela estava chamando ele de falso profeta? Não, mas ela estava tão cansada com talvez falsas profecias. Por quanto eu te digo, tu vai gerar. Por quanto eu te... Ela estava tão cansada de viver com pessoas tóxicas, mentirosas, cansada de olhar para o diagnóstico lá, e não ver mudança nenhuma no diagnóstico dela. Estava cansada, a ponto dela dizer, meu Senhor, não mintas para tua serva. Tá, mas independente da dor dela, ela gerou. O ano que vem ela deu a luz. Por quê? Por conta da gratidão, por conta da honra. Da honra que ela concedeu ao profeta. Gente, a Bíblia diz, honra quem merece honra.
Quando nós honramos os servos, quando nós honramos os pequeninos de Deus, nós estamos honrando o próprio Deus. Por mais que nós queiramos, gente, como honrar Deus? Você está vendo Deus aí em pé do teu lado? Não, você sente a presença dele, vem comigo. Você está vendo Deus em pé aí do teu lado? Não. Tu sente a presença dele. Mas você está vendo aquele que está precisando. Você está vendo. Então aquilo que a gente vê, a gente honra. Por isso que as escrituras dizem assim, olha, se você não honra o líder que você vê, como é que você diz honrar a Deus que você não vê? Está entendendo? As escrituras estão dizendo, se a gente não honra aquele que a gente vê, a gente jamais vai honrar aquele que a gente não vê. Deus está falando com alguém aqui. A palavra do Senhor vai dizer que esse voltou para agradecer. Ele não só recebeu a cura, mas também a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Aí para fechar, aspas, a palavra do Senhor vai dizer que Naamã, não, eu mergulhar aqui, mas havia um servo, gente, que disse para ele assim, Naamã, você chegou até aqui, mergulha. Que a gente venha caminhar com os amigos de Deus. E que Deus venha nos acrescentar com esses servos. Que quando a gente se achar autossuficiente, que quando a gente achar que as coisas é do nosso jeito, da nossa forma, vem alguém fazendo com que os nossos pés fiquem no solo, dizendo, olha como tu tá, né? Vamos mergulhar? Vamos descer mais diante da presença do Senhor? Vamos buscar mais a face do Senhor. Porque tem hora que Deus permite mesmo a humilhação. Tinha rios melhores, mas eu mandei você mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí? A gente quer calcular a forma que Deus vai conduzir, a forma que Deus vai trabalhar. E Ele é Deus, gente. Se Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz do jeito dele, da forma dele. Ele se propôs a mergulhar por conta do conselho do servo. Siga os conselhos do servo. Siga os conselhos do Senhor. Porque assim você será bem sucedido. Que as paixões não venham nos dominar. E que todos os invejosos que estejam ao nosso redor, que eu vou te dizer, tá? Quanto mais é lhe dado, mais lhe é cobrado. Se você está aqui, tem invejoso, quando você estiver aqui, vai ter bem mais. Aqui, deixa eu perguntar. Quem é que quer alcançar lugares altos? Gente, quem é que sonha mesmo? Tem gente que não sonha, né? Eu respeito. Mas quem é que sonha? Ser um grande empresário? Quem é que sonha ser próspero? Quem é que sonha alcançar lugares altíssimos? Tem alguém que sonha aí comigo? Que sonho, gente? Eu peço, então eu vou esperar você responder. Olha só, Raimundo eu, Cris eu. Mais alguém, gente? É só eu, Raimundo, a Cris? A missionária tá aí, eu. Isso aí, missionária, vamos cantar. Rafael, Michele. Então vem cá comigo. Uma certa feita, Jeremias estava como eu e você. Estava falando, se não me engano, está lá em Jeremias capítulo 12. Depois eu vejo e falo com os irmãos. Ele estava como eu e você, sabe? Desacreditado. Porque ele disse assim, Senhor, o Senhor vai me usar com mãos fortes. O Senhor tem lugares altíssimos para mim. Mas, Senhor, vem cá. Porque, Senhor, eles não acreditam na minha profecia. Tá tudo desandando aqui. Senhor, eu descobri que eles estão agora tramando contra mim, Senhor. Ele estava falando com Deus. Ele estava numa oração, gente. E quando a gente está numa oração, indagando ou com alguns questionamentos, tudo que a gente quer é que alguém venha passando a mão na nossa cabeça, não é assim? Quando você está desabafando com um amigo, a gente já desabafa de forma que vai nos favorecer. Porque tudo que a gente quer é que aquele amigo concorde com a gente. Tipo assim, não, você tá certo. Eu vejo mesmo que você passa, você tá certíssimo. Se aquele amigo contrariar, vai ficar, às vezes acaba até a amizade. Porque a gente tem na percepção que amigo é aquele que concorda com tudo. Não, meu filho, amigo é aquele que confronta e fala a verdade na tua cara.
Tá entendendo? Esse é o amigo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que vem Deus. Aí Deus responde Jeremias assim, presta atenção. Jeremias, você não está conseguindo competir com homens em solo plano. Como é que tu quer competir com cavalo, Jeremias? Difícil compreensão? Ele estava dizendo a Jeremias o seguinte: Jeremias, você está no raso ainda. Eu vou te levar em lugares altos extraordinários, Jeremias. Você está aí lamentando no solo plano, Jeremias. Que tem levante, que estão falando mal de você, que estão tentando derrubar você. Jeremias, coloca os pés no chão. Você não está conseguindo competir com homens em solo plano. Como tu quer correr com cavalo, Jeremias? Tu não está aguentando essa empresa aqui, ó. Porque tem invejoso, estão tampando pedra, ninguém te ajuda, falam de você. Aqui. Como é que você vai aguentar quando eu te colocar naquela grande empresa que eu lhe prometi? E labacanto e galabas. Jeremias, tu quer uma casa própria, mas você tem questionado aqui. Que os outros vão na sua casa e olham o móvel, fala do teu móvel, fala da forma que você conduz a sua casa, que você arruma, que tem inveja, que estão tentando te derrubar. Aqui, como é que tu quer casa própria, Jeremias? Tu tá querendo recuar nesse nível, Jeremias? Jeremias, você tá reclamando do seu casamento aqui? Você não quer lapidado e restaurado? Há processos. Aí você está reclamando que não está da forma que você está, que tem levante, que está difícil. Aqui, como é que você quer que eu honre aqui? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Jeremias, eu estou te ensinando no processo. Vai ter levante, vai ter pedrada. E para ficar mais claro para Jeremias, vem Deus abrindo o leque. Jeremias, vem cá. Eu vou tratar contigo. Você quer parar, abandonar, largar tudo por conta de pedrada dos outros, porque estão falando mal do teu nome, porque estão te dando pedrada. Mas vem cá, Jeremias, eu vou ser bem literal para você, porque tu tem visão limitada. Se eu te mostrasse tudo, você já tinha então largado tudo e saído correndo. Mas como tu tem a visão limitada, Jeremias, vem cá, deixa eu te falar. Até sua família falar mal de você. Eu já vou antecipar, porque senão isso vai ser um golpe para você. Você vai querer ficar no quartinho de depressão e morrer. Até sua família fala mal de você, Jeremias. Até sua família arquiteta contra você quando você não está perto. E aí, Jeremias? Pegou? Você pegou o que Deus está falando? Se a gente for retroceder e parar aqui por conta de falácia, por contas que são os mais que querem nos derrubar do que querem nos ajudar. Gente, infelizmente a vida não é um conto de fada. Não sei quem te contou que seria, tá? Eu quero falar pra você que tá entrando em depressão, que tá vendo vida dos outros na rede social. Aí você olha pra sua vida em questão e fala: não existe, eu sou a única que nasci pra sofrer, tudo pra mim é ruim. Aqui dificilmente vai ter alguém que vai postar arroz com ovo na rede social. Dificilmente alguém vai postar uma agressão. Dificilmente alguém vai postar os tempos difíceis. Deus está dizendo para alguém: respeite o teu processo, porque o teu processo lhe dará acesso. Às vezes a gente posta foto em lugares extraordinários, mas só Deus sabe como está o coração do homem. Eu, como líder, já fiz gabinete com pessoas que estavam num lugar maravilhoso, mas ali naquele ambiente maravilhoso o marido pediu divórcio. Estava sangrando por dentro e estava colocando as melhores fotos nas redes sociais. Então não caminhe olhando a vida do outro, pautado na onde o outro chegou, deixou de chegar. Só Deus sabe a ferida de cada um. Só Deus sabe o processo de cada um. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Tá entendendo? Deus está dizendo: quanto mais lhe é dado, mais ele é cobrado. Ou nós colocamos os pés no chão agora e caminhamos em direção à promessa, crendo que a gente vai viver nesse tempo
Nesse tempo de crise, nesse tempo de guerra, o extraordinário. Ou nós tomamos posse dessa palavra, ou nós continuamos lamentando no mesmo lugar. Eu estou falando com alguém que já se deu conta que lamentar não ajuda, né? Tem gente aqui andando em ciclo há anos, lutando com o mesmo gigante. A vida não muda. Ao invés de comprar uma agenda, só rabiscar assim a data, o ano e colocar o novo ano. Porque há pessoas que já se deram conta que é tudo a mesma coisa. Que é o mesmo processo, que é a mesma prova, é o mesmo gigante. Você acha que Deus tem isso para você? Se levanta hoje, Jeremias, e com toda a informação que tu recebeu, abra a tua visão. Não seja seduzido por Jonadab, nem pelo desejo do coração, porque o coração é enganoso. Olha para o alvo que é Cristo. Continua perseverando na presença do Senhor, porque você vai viver aquilo que ninguém viveu. Tem coisas inéditas chegando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu tomo posse dessa palavra. Tem coisas inéditas chegando aí. E quer saber? A bênção seguirão aqueles que creem e o alcançarão. Se vai alcançar, é porque tu está em movimento. Eu nunca vi quem está parado receber vitória. Eu nunca vi quem decidiu cruzar os braços viver promessa. Se levanta, porque a tua força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Começa a caminhar em direção ao propósito, porque eu não sei como irá acontecer, mas eu lhe garanto, vai acontecer. Aleluia. E vai ser de maneira extraordinária, porque o Senhor sempre nos surpreende acerca daquilo que nós pedimos. Que o Senhor venha ampliar a tua visão, que você venha ter sensibilidade de discernir quem é Jonadab na tua vida. E mais do que isso, todas as vezes que os maus desejos baterem na porta do teu coração, que você venha literalmente, abraça Edilson, vai na paz, entregar para Deus, vai na paz e receba a tua bênção. Entregar para Deus, entregue para Deus, porque o fardo dele é leve, e fazendo assim você será muito feliz. Eita glória! Só quem recebe essa palavra, diga, pastor, eu recebo essa palavra. É